Ok. Bom, então, né, voltando a falar sobre as propriedades físicas, tem toda essa parte aí da classificação, né, das aplicações que a gente tem em equipamentos, né, em projetos, melhor rendimento de equipamentos, ajustes, regulagens, né, então a gente tem uma série de aplicações. Por isso a gente faz essa revisão, né, geral sobre a parte de propriedades físicas, sobre essas características que são importantes, né, na parte de limpeza, a parte de separação, a parte de movimentação, né, transportadores, tudo isso a gente tem influência das propriedades físicas. A primeira, né, vamos falar assim, a mais básica das propriedades físicas que a gente tem é relacionado aí com a forma e o tamanho. Então, a forma e o tamanho dos grãos varia, né, de espécie para espécie, né, grãos mais arredondados, grãos mais esféricos, mais alongados, grãos irregulares, né, com superfícies variadas. Então, isso tudo a gente tem uma aplicação geral na parte de separação, na parte aqui a gente tem exemplo aqui de peneiras utilizadas para fazer a separação de grãos, né, fazer a separação por tamanho, separação de impurezas, separação de partículas maiores, né, impurezas grandes, tudo isso a gente utiliza de características físicas, né, então separar aí tudo relacionado com a tamanho, né, como que esses grãos estão dispostos, né, como que eles se apresentam, né, em termos de dimensões. E aí, para esse dimensionamento, então, do tamanho dos furos das peneiras, né, a gente usa essa informação, né, que vai ter variações ali de comprimento, largura, espessura. Aí a gente tem as três características principais, né, o que a gente chama de eixos ortogonais dos grãos, né, comprimento, largura e espessura, sempre relacionado aí com a medição, né? Então, como a gente falou, características físicas, a gente tem que medir, tem que quantificar para a gente ter essa informação. Aqui nós temos exemplo, né? Esse é um classificador por peneiras, lá a parte de beneficiamento, né? É um dos tipos que a gente tem de equipamentos, que faz a separação, né, por várias peneiras. Aqui nós temos várias peneiras montadas, né, colocadas umas sobre as outras, variando aí o tamanho. As superiores aqui tem uma perfuração maior e vai diminuindo à medida que a gente vai descendo o equipamento, justamente para a gente ter aqui na saída, né, diferentes lotes com diferentes características, né? Então, esse é um exemplo, né, de classificação por tamanho, utilizando aí diferentes perfurações das peneiras, né? As máquinas de limpeza e pré-limpeza, né, lá na parte de beneficiamento, lá no final da disciplina, a gente vai falar mais especificamente sobre isso, as máquinas de ar e peneira fazem essa separação, e são essas máquinas, então, relacionadas aí à pré-limpeza, né, nós vamos falar disso também, o que é pré-limpeza, então vem antes, né, vem logo que o produto chega na unidade armazenadora, havendo a necessidade, havendo uma quantidade grande de impurezas, né, para remoção, né, maior dessas vagens, então a gente, ou vagens, ou outras impurezas, né, que tem um volume grande de material, passa-se então antes para essa pré-limpeza, depois vai para a parte do secador, se o produto estiver úmido, teor de água é elevado, e depois vai para a parte de limpeza, para fazer uma separação mais aprimorada desse material. E tudo isso é feito considerando também características físicas, né? Velocidade, forma, tamanho, que a gente tem aí, são as principais, e também relacionadas com a velocidade terminal, massa específica, nós vamos ver na sequência. Aqui também outras, né, outras máquinas de limpeza, né, basicamente elas são muito semelhantes, variam aí em termos de tamanho, em termos de marca, né, mas o princípio de funcionamento delas é basicamente o mesmo, e se baseiam muito, então, no tamanho e no formato desses grãos, né, e das impurezas também, que é o que a gente pretende separar. Aí está um exemplo, né, de impurezas, a quantidade aí de separação que a gente tem, normalmente impurezas maiores, né, elas ficam segregadas em determinados locais do armazém. Esse aí é um exemplo de um armazém graneleiro, né, que tem
o comprimento maior que a altura, então a gente chama de um armazém horizontal, popularmente denominado graneleiro, e durante o carregamento, né, durante o enchimento desse silo, então a gente tem essas partículas maiores, né, com características físicas diferentes. Então, aqui é um exemplo de vagens, né, ou partes de vagens, né, secas. E aí, essas, como são maiores e mais leves, elas tendem a ir para as laterais, para as bordas do silo, né? E as impurezas finas, né, aquelas mais pesadas e finas, como terra, né, partículas mais finas, mais pesadas, normalmente se concentram onde o produto está caindo ali no centro. É um exemplo também de aplicação das propriedades físicas. Então, aqui, a gente mostrando como que é feito, né, a medição, aqui nós temos, né, o comprimento, a largura e a espessura, né, então os três eixos ortogonais, né, do grão, e normalmente a gente faz essa medição, né, com paquímetro, micrômetro, né, que são equipamentos que têm essa finalidade, e aí a medição direta, né, a gente faz a medição, gira ali 90 graus, faz a outra medição e vira 90 graus, faz a outra dimensão. E aí a gente tem os três eixos ortogonais, né, que a gente chama, né. Pode ser um produto que tenha um diâmetro médio, né, então as três medidas ali têm valores próximos, então quando está próximo de uma esfera, né, que tem a esfera a perfeita, né, que tem o diâmetro ali, né, para todos. E aí formas variadas, né, a gente tem produtos aí achatados, alongados, né, produtos com superfície irregular, formato irregular, né, tamanho, né, se a gente pegar só o tamanho, tem grãos bem pequenos, grãos maiores, né, às vezes dentro da mesma espécie, só variando ali a variedade, o cultivar já dá essa diferença, ou às vezes a própria formação do campo também, né, a quantidade de nutrientes, aí o pessoal que é da área de fertilidade, né, a parte de irrigação trabalha mais com isso, então a formação desse grão, a translocação ali dos nutrientes, se faltar água na época, ou faltar ali o nutriente adequado, então isso vai influenciar nessas características físicas também, né, depois nós vamos falar ali da massa específica aparente, que é uma característica física muito importante, que está relacionada com a qualidade desse produto, produto mais bem formado, tem uma massa específica maior, e com isso, né, tende a ter uma qualidade melhor também. A própria respiração, o item lá, respiração, que a gente vai ver lá na frente, com a respiração a gente tem consumo de reservas, se tem consumo de reservas, né, o volume, né, o tamanho do grão continua o mesmo, porém, internamente ele está mais leve. Por quê? Porque as reservas ali, parte, foram consumidas. Então, a diminuição da massa específica é um exemplo de respiração, processo respiratório elevado. Então, tudo isso a gente tem, né, aplicação conforme tamanho. E a forma e tamanho, a gente chama que essas duas características, elas são, assim, de uma aplicação muito grande, porque elas vão interferir em outras características físicas também, como a gente vai ver, forma massa específica aparente, ângulo de repouso, velocidade terminal, né, porosidade, tudo isso a gente tem influência da forma e do tamanho. E como que a gente analisa a forma, né? A forma, a gente tem duas características que a gente faz essa análise, né, essa caracterização. A gente tem a circularidade e a esfericidade. São duas características, né, bem interessantes. A circularidade, então, a gente chama aqui de C, né, a definição é essa, né, mede a agudeza dos cantos de um sólido, né, essa é a definição técnica dela, mas na verdade quer dizer o quê? Quanto que determinada projeção daquele grão, né, se a gente está com aquele grão, né, a projeção dele a gente visualizar em determinado ângulo, né, e ter essa projeção lá na parede, lá no projetor, lá na câmera, né, então a gente tem aquela projeção de como que era aquela projeção, e o quanto que essa projeção se aproxima de um círculo. Isso é circularidade, né? Essa circularidade ela pode variar também em função da projeção, se a gente está olhando ela nessa posição, ou nessa posição, ou nessa posição, né? Então, isso vai variar. Então, a gente tem circularidades aí em diferentes posições. Normalmente, a que a gente mais utiliza é a circularidade na projeção, na posição natural de repouso.
né? Então, a posição natural de repouso é aquela que a gente coloca o produto e ele para, né? Então, por isso que chama natural de repouso, né? Então, nada mais é do que isso, essa relação que existe aí, né, entre essa projeção e o quanto que se aproxima de um círculo. Para a gente fazer a determinação, a quantificar, existem algumas maneiras, né? Existe essa maneira aqui analítica, né, vamos chamar assim, que a gente tem aqui, por exemplo, essa projeção de um grão, né, está aparecendo aqui em formato triangular, né, vamos imaginar que seja um grão de milho próximo a isso, e aí, nessa projeção aqui, se a gente projeta uma luz, né, uma imagem, ou tira uma foto, né, de uma imagem digital ali desse grão, a gente tem ali, então, nessa posição natural de repouso, tem esse contorno aí do grão. E se a gente faz esse contorno, leva para digitaliza essa imagem, leva para um programa de análise de imagem, a gente consegue fazer o desenho desse grão. E tendo desenho, num aplicativo que meça ali a área, um AutoCAD, por exemplo, a parte de computação gráfica, a gente tem essa área projetada aqui do grão, certo? Então, a gente vai chamar de área projetada, AP do grão, AP do grão na posição natural de repouso. E aí, se a gente pegar, então, essa área projetada e colocar um círculo envolvendo essa área projetada, o menor círculo que a gente conseguir, né, a definição fala isso ali, o menor círculo que a gente está circunscrevendo aquela área, né? Então, ele está contornando ali em volta exatamente, né, todos os campos, né, aí volta de novo aqui a definição, a agudeza dos campos, ó, envolvendo todos os campos dessa figura. E aí também, nesse mesmo programa, né, gráfico, a gente fizer a área desse círculo, a gente vai ter a área desse menor círculo circunscrito, AC. E aí, a gente fazendo essa relação, ó, circularidade vai ser o quê? Vai ser essa área projetada, que está em cinza aqui, dividido pela área do círculo. Essa área maior aqui, né, que a gente tem no círculo ali que envolve a figura. Essa relação é a circularidade, tá? Ou então, a gente pode também calcular a circularidade de uma maneira mais, vamos pensar assim, mais prática, mais simples, né? Que é fazendo a medição dos eixos ortogonais, né? Os eixos ortogonais, estava procurando isso aqui. Os eixos ortogonais, eles servem, então, para, além da gente ter essa medição, né, do grão, verificar tamanho, verificar, né, peneiras, perfurações de peneiras, a gente serve para isso também. Então, a gente tem uma definição que é comprimento, né, comprimento é essa maior medida, maior dimensão, né, que a gente tem, sempre, a gente pega determinado grão, a gente vai medir, sempre a maior dimensão vai ser o comprimento. Depois a gente tem a largura, que é o eixo intermediário, né? Então, normalmente a gente chama o comprimento de A, então esse aqui o A, o comprimento, a maior dimensão, depois a largura de B, o eixo médio, né, a dimensão média, e por último a espessura, que a gente chama de menor eixo, né? Então, dessa maneira, a gente tem os três eixos ortogonais, comprimento, largura e espessura, né, medidos. Então, está aí representado, né, nessa figura justamente isso, medição aqui do comprimento, da largura e da espessura, ABC. E aí, para calcular a circularidade, aí essa definição vem lá do Mosenin, depois vou passar para vocês também a ementa da disciplina, e lá tem o Mosenin, para a gente falar de referências, né, para a gente utilizar, e o Mosenin, 1986, é uma das referências que a gente tem nesse assunto, propriedades físicas, e ele traz essa equação, né, essa aproximação aqui para calcular a circularidade, que é o B, então o B é a largura, né, essa medição aqui da largura do grão, dividido pelo comprimento, né, vezes 100, para dar em porcentagem, a gente tem a circularidade. Então, medindo, né, comprimento e largura, fazendo essa relação, largura dividido pelo comprimento, vezes 100, circularidade daquele grão, né, medida quanto que ele se aproxima de um círculo. Além da circularidade, né, que é uma característica que mede, que analisa a forma, nós temos uma outra característica que é a esfericidade. Se a circularidade é quando se aproxima de um círculo, a esfericidade, o próprio nome nos ajuda, né, a lembrar isso, é o quanto que aquele sólido ali que a gente tem, né, o grão que a gente chama de sólido, né, quanto que ele se aproxima de uma esfera, né, com o mesmo volume do grão.
Então, isso é a esfericidade, expressa a forma característica do sólido em relação a uma esfera de mesmo volume, né? A gente tem lá o diâmetro equivalente, né? Lá é um tipo de característica que a gente mede, né? Dos grãos, e a gente tem a esfera de mesmo volume, que é isso, né? Onde a gente tem o diâmetro equivalente. Então, se a gente pegar uma esfera com o mesmo volume do grão, né, modelar esse grão ali para ter uma esfera de mesmo volume, a gente tem esse diâmetro que a gente vai utilizar aí na definição da esfericidade. Então, está aqui, ó, diâmetro, esse DE, né, diâmetro de uma esfera de mesmo volume do grão. E aí, fazendo essa relação, né, da diâmetro de uma mesma esfera com o diâmetro da menor esfera que estiver ali dentro, a gente tem a esfericidade. Porém, isso é teórico, né? É difícil da gente, né? A gente não consegue fazer isso, né, em laboratório, fazer isso na prática. Então, a gente tem também uma outra definição, né, uma outra forma de calcular, que é usando aqui, ó, as projeções, né, da mesma maneira que a gente fez ali na circularidade. Então, está ali nessa área mais escura aqui, a projeção do grão. Aí nós temos o círculo que está circunscrevendo, né? Então está o menor círculo que a gente consegue colocar por fora. E aí a gente tem entra aqui um outro fator, ó, o maior círculo inscrito. Então, antes a gente tinha o círculo circunscrito, né, por fora, o menor que a gente tem por fora e o maior que a gente tem por dentro. Então, a gente pega essa figura também, né, a gente pode fazer isso graficamente, né, digitalizar essa imagem do grão, fotografia, levar para um programa de computação gráfica, e lá a gente fazer esses cálculos, né, colocar esse maior círculo aqui dentro, que é o maior círculo inscrito, que a gente está chamando aqui de DI, colocar o menor círculo circunscrito, esse está envolvendo aqui, que a gente está chamando de DC', né, pegando aqui esse diâmetro, e aí fazendo essa relação de diâmetros, esse diâmetro menor do círculo inscrito e o diâmetro desse círculo maior, fazendo essa relação entre os dois, a gente tem esfericidade. Multiplicando por 100, para dar em porcentagem, também é a mesma coisa. Ou então, né, aqui também uma outra explicação, uma outra projeção, né, aqui mostrando só para a gente ter uma ideia de dimensão, né? Aqui, por exemplo, um grão de arroz, um grão de trigo, que são bem alongados. Essa relação, então, entre esse DI, diâmetro interno aqui do círculo, o maior círculo inscrito, e o DC, esse diâmetro do círculo circunscrito, a gente vai ter a esfericidade. Ou então, de acordo com Mosenin, né, novamente, 1986, que é esse autor aí que é a referência das características físicas, né, mecânicas de grãos, a gente pode, da mesma maneira, ter ali o ABC, que é o comprimento, largura e espessura do grão, raiz cúbica. Então, isso é o quê? Quando a gente multiplica o comprimento, a largura e a espessura e tira a raiz cúbica, a gente está achando o diâmetro médio geométrico desse grão. Dividido pelo diâmetro maior, que é o A, o comprimento, a gente tem esfericidade. Então, resumindo, medindo comprimento, largura e espessura dos grãos, a gente consegue ter cálculo de circularidade, cálculo de esfericidade dos grãos. Quanto mais próximo de 100 for a circularidade e a esfericidade, mais arredondado ele é, mais próximo de uma esfera ele é, né? Então, são características aí que nos ajudam a ter essa informação da forma, né, dos grãos. Então, essa primeira característica física que a gente falou, forma, né, e tamanho, né, que também comprimento, largura e espessura nos dão essa informação, nos ajudam aí, então, a ter toda essa análise, né, do grão em si, dessa característica física dos grãos, que vai nos ajudar nas próximas, como, por exemplo, ângulo de repouso. Naquela figura anterior, que eu mostrei ali das impurezas, né, um exemplo ali, enchimento no silo, aqui a gente já tem uma ideia muito boa do ângulo de repouso. Isso aqui é o ângulo de repouso, é esse ângulo em relação à horizontal, né, então é sempre em relação à horizontal, esse ângulo formado aí pelo enchimento dos grãos, né, a queda natural dos grãos em uma superfície horizontal, esse acúmulo, né, esse cone formado ali, talude, né, que forma, isso é o ângulo de repouso, né? Então, esse ângulo máximo formado aí pela projeção dos grãos, né, pela deposição dos grãos,
acumulados aí numa superfície horizontal. Então, esse ângulo aqui, né, é o ângulo de repouso. Esse ângulo de repouso, né, vai ter como influência o acúmulo dos grãos, né, então os grãos eles vão se aglomerando, se acumulando ali, né, no silo, no transportador, na moega, né, nas esteiras. Tem uma influência grande em várias situações, como essa daí, né, o descarregamento de grãos. Então, quando a gente vai descarregar os grãos, se for esse tipo de estrutura, né, para quem não conhece, isso aqui é um sistema tombador, né, popularmente chamado, né, onde é uma rampa com sistema hidráulico que, à medida que o caminhão para ali, estaciona, né, abre-se aqui a saída, né, ou as saídas, né, de grãos, e aí esses cilindros hidráulicos vão levantando essa carreta, né, esse reservatório de grãos, e aí chega uma determinada altura que os grãos começam a sair, e por que eles saem? Porque a inclinação está maior que o ângulo de repouso. Né? Até uma determinada altura, né, o produto ainda fica parado. Às vezes sai aqui no começo, mas lá na parte de cima ele fica parado e ele só sai quando passa o ângulo de repouso. Então, é uma aplicação que a gente tem. E aí temos várias outras. Por exemplo, enchimento, aquela foto inicial lá com as impurezas na superfície, mostra isso, né, esse ângulo formado aqui pelos grãos. Então, quanto maior esse cone, maior a quantidade de produto ali dentro. Então, esse produto B aqui, ele tem um ângulo de repouso maior, por isso tem uma quantidade de produto maior lá no silo, né, em função do ângulo de repouso. Na descarga de grãos, então, quando o silo é fundo plano, a gente vai ter aí material acumulado aqui dos lados, né, nas laterais, em torso, vou circular no entorno dele todo ali, a gente vai ter o produto acumulado. Nas esteiras, né, então esteiras, fitas transportadoras, né, de acordo com o ângulo de repouso, a gente vai ter uma maior ou menor quantidade de produtos sendo transportada. No dimensionamento de silos, né, então eu vou fazer uma descarga por gravidade. Então, qual a distância que eu posso colocar o silo lá da cabeça do elevador? Então, precisa ter uma distância ou máxima ali, porque se eu colocar uma distância muito grande, eu não consigo fazer essa descarga por gravidade. Né? Então, eu vou ter que colocar um outro transportador, uma outra fita, então vai interferir aí nessa quantidade de produto, né? Ou na distância que vai ter ali nos silos. Aí o exemplo, né? Aqui para fazer essa descarga, né, eu uso o produto aqui por queda livre, né, por gravidade, que a gente chama, descarga por duto, e aí se esse ângulo aqui, né, em relação ao horizontal, se ele for menor do que o ângulo de repouso dos grãos, a gente não vai ter movimentação do produto, o produto vai ficar ali embuchado, né, então serve para encher o silo e serve também no descarregamento, né, então o produto ele movimenta a partir, né, do ângulo maior que o ângulo de repouso. Esse ângulo de repouso ele varia em função de vários fatores, né, de várias características, como, por exemplo, teor de água, né, maior teor de água, será que o ângulo de repouso vai ser maior ou menor? Alguém arrisca? Podem falar. Eu acredito que seja menor, não? Maior teor de água. O que acontece com o maior teor de água, né? Ele tende a ter uma adesão maior, né? O contato ali da superfície de um grão com o outro tende a ficar um pouco mais aderente, né? Vai ter ali uma coesão maior. Então, o que acontece? Quando o grão está mais úmido, ele tende a se acumular mais, né? Se aglomerar mais. Então, o que acontece com o ângulo de repouso vai ficar maior, né? Ele vai ter um cone ali formado maior. Quando ele está mais seco, ele tende a espalhar mais, né? Então, um grão seco, com teor de água mais baixo, ele espalha mais, se ele espalha mais, o ângulo é menor, né? Então, o ângulo de repouso é menor. Então, esse é um fator que é diretamente proporcional. Quanto maior o teor de água, maior o ângulo de repouso. Impureza. Será que impureza interfere no ângulo de repouso? Será que faz aglomerar mais os grãos ou espalha mais? Normalmente a impureza tem essa conotação. De todo jeito, ela interfere, né? Ela acaba ocupando os espaços vazios ali dos grãos, né? Acaba
se arranjando ali no meio dos grãos, e aí com isso ela tende a influenciar. A maioria das vezes ela tende a aumentar o ângulo de repouso, ela tende a formar um ângulo maior, porque ela é mais áspera, aí está aqui também a rugosidade, né, a presença de apêndices, né, tanto no grão quanto no que está no meio do grão, né, na massa de grãos ali, então as impurezas, geralmente, quando vem, estão ali no meio, né, misturadas aos grãos, então tende a aumentar, na maioria dos casos. E superfície lisa, por exemplo, qual que é o exemplo de grão rugoso, né, o áspero? Se a gente pegar aqui ó, o arroz em casca, né, o arroz em casca é um exemplo de superfície bem áspera, né, bem rugosa. E aí, isso faz com que os grãos aglomerem mais também. Então, vai dar um cone ali formado, um ângulo de repouso também maior, né? Por isso, aqui, os valores do ângulo de repouso para produto arroz em casca, ele vai de 33 graus a 40 graus, né? Então, isso aqui é inclinação, graus, né? Inclinação, ângulo ali está sendo formado. E aí, à medida que beneficia esse arroz, né, ele fica um arroz beneficiado, né, o que a gente consome, branco ali, né, ou integral, mas já sem a casca áspera, esse ângulo reduz aí, ó, de 26, 24, 25 graus, né, então você tem uma redução grande em função da característica dessa superfície. Teor de água influencia, impureza influencia, formato dos grãos, como que esses grãos se acomodam, né, se ele é mais arredondado, mais esférico, isso também faz com que eles altere esse ângulo de repouso, que tenha também ângulo de repouso diferenciado, né? Então, todas essas características aí influenciam no ângulo de repouso, tá? Como que a gente determina o ângulo de repouso? Aqui, né, um exemplo de um protótipo que a gente utiliza para isso. Esse aqui eu vou mostrar, vou passar para vocês depois, vou criar o grupo, né, e já mando para vocês os links também dessa gravação que a gente tem para a determinação de ângulo de repouso, usando aqui um dispositivo que a gente tem aqui no laboratório. Nada mais é do que um cilindro, né, um material, um prisma, que a gente chama, com material transparente, então as paredes aqui estão de vidro, né, o acrílico, né, para permitir visualizar lá dentro os grãos. A gente enche, então, os grãos, coloca-se os grãos ali dentro, enche, aí a gente tira essa lateral móvel aqui, uma delas é móvel, a gente levanta essa lateral, o produto vai escoar e vai formar essa rampa, né? Vai formar exatamente essa rampa aqui. Essa rampa, ela vai ter vai formar um ângulo aqui em relação à horizontal, né? Então, esse ângulo aqui que está formado em relação à horizontal é exatamente o ângulo de repouso. E aí, se a gente mede aqui, ó, comprimento, ou melhor, a altura e o comprimento, vocês vão ver lá que nesse dispositivo a gente já tem uma régua fixada ali, então a gente já automaticamente já vê, esse comprimento aqui é fixo, né? O nosso lá é de 30 centímetros, essa altura aqui vai variar em função do ângulo de repouso. Quanto maior o ângulo de repouso, mais o produto vai ficar aglomerado aqui, mais alta vai ser essa altura. E aí, em relação a essa figura que foi formada, né? Isso aqui é um triângulo, ó, triângulo retângulo, né? Aqui 90 graus, né? Aqui 90 graus. Aqui a gente tem o cateto oposto, né? Todo mundo se lembra bem disso, cateto oposto. Aqui é o cateto adjacente, né? Quando a gente tem cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente tem tangente, né? Relação trigonométrica aqui, tangente. E aí, para a gente achar o ângulo, né? O ângulo alfa aqui, a gente tem o arco tangente, né? O inverso, a segunda função lá da tangente, do H sobre C, ou seja, da altura sobre C. Ou seja, o que a gente faz? A gente mede, né, coloca o produto, tira ali a rampa, mede o quanto que ficou ali de altura nesse cilindro, nesse prisma, mede aqui, faz uma altura média, né, porque ali, às vezes, os grãos têm uma certa oscilação, a gente a média ali, fazendo, equilibrando, né, para mais para menos, para ter uma linha constante, e aí, essa altura aqui, então, dividido pelo comprimento que a gente já tem, segundo a função arco tangente, a gente tem um ângulo de repouso do produto ali, que foi a amostra que a gente colocou. Então, é um equipamento simples, né, um protótipo simples, vou mostrar para vocês nesse vídeo, né, tá aí o equipamento, né, aqui mostrando como que é formado ali o ângulo, né, esse aqui é o ângulo, a altura que esse produto fica
colocado, né, aqui o comprimento, e aí essa relação da altura dividida pelo comprimento, arco tangente, a gente tem ângulo de repouso determinado. Então, um exemplo, tem outros protótipos também na literatura, mas esse é um assim, bem simples que a gente faz usando ali uma continha bem fácil. Outra característica física que nós temos é a massa específica aparente. Tá? A massa específica aparente, ela está relacionada aí com massa, relação de massa sobre volume. Né? Então, a aparente a gente considera um recipiente total, né? O quanto tem no espaço todo o recipiente, a massa que tem de grãos ali dentro, e também o volume que tem naquele recipiente. Mostrando aqui, né, essa é a famosa balança de peso hectolitro. Nós temos aqui no laboratório também, tem unidades armazenadoras que utilizam, né, como rotina esse tipo de determinação. Ela é uma característica que é muito utilizada, por exemplo, para classificação de trigo, né, trigo, alguns outros produtos também, né, cevada também é utilizado. Lá nos Estados Unidos eles usam também para milho, né, a classificação da massa específica. Aqui no Brasil, né, a gente tem para trigo com uma normativa aí exigindo a classificação da massa específica. Então, aqui está, né, um recipiente, que a gente tem esse recipiente aqui de 1 litro, mas podem ter tamanhos menores, né, tem também uma outra balança de peso hectolitro de 1/4 de litro, 250 ml. E aí, o que a gente faz? A gente enche esse recipiente, aqui precisa ter um funil com uma altura de queda padronizada, porque se a gente coloca o produto lá em cima e deixa de cair, vai ter influência da gravidade influenciando essa acomodação dos grãos. Se a gente chega com o produto aqui também na borda e despeja, vai ter também uma altura diferente. Então, como se faz? Padroniza essa altura de queda, tem esse funil aqui com esse suporte, coloca esse produto aqui em cima, abre aqui um registro, né? Abre-se esse registro, deixa o produto cair, forma ali um excesso, né? Então forma ali um ângulo de repouso nesse recipiente, e aí tira esse excesso, né? Tem essa régua aqui, mas não precisa ser essa do equipamento, pode ser uma régua comum, que faça ali um movimento de serra, né? Movimento retirando aí esse excesso, e aí depois a gente pesa, né? Então pesa esse recipiente com os grãos, desconta a tara, né? O que é a tara? O recipiente vazio, né? Sem os grãos antes, e aí a gente tem a massa, né, de produto ali, quanto que pesou. Essa massa dividida pelo volume, a gente tem massa específica aparente. A balança de peso hectolitro, ela tem uma função aqui que chama troca, né, função, né, mudança, e aí ela na verdade, o que ela tem? Para aquele cilindro específico, não pode ser outro cilindro, né, tem que ser aquele cilindro que veio do fabricante para essa balança de peso hectolitro, para aquele cilindro que na memória interna, ali na placa do equipamento, já tem essa informação, quantos ml ele tem, então aí já faz a divisão, né, de massa por volume, já faz essa transformação e já dá o valor aqui direto da massa específica. No caso balança de peso hectolitro, o que quer dizer? Né? Hecto é 100, né, o prefixo hecto aqui quer dizer 100, litro é litro, né, 1000 centímetros cúbicos. Então, peso hectolitro quer dizer o quê? Peso em 100 litros. Né? Então, a balança de peso hectolitro, ela faz essa transformação e transforma de peso hectolitro, ou pH, né, a abreviação pH, peso hectolitro, e aí já te dá o valor lá de tantos quilos em 100 litros. Então, por exemplo, o pH, peso hectolitro, 75. Quer dizer o quê? Que a gente tem 75 quilos num volume de 100 litros. Né? Não faz para 100 litros, faz em 1 litro, ou às vezes menor, mas transforma para peso hectolitro. Se a gente não tiver essa balança, a gente pode fazer também a determinação usando um recipiente conhecido, de volume conhecido. Essa relação aqui de altura do recipiente e diâmetro, ela tem que ser mantida. A gente não pode utilizar um recipiente muito comprido e muito estreito, ou diâmetro muito grande e baixo, que aí vai dar influência, né? Normalmente a gente mantém essa relação aqui de altura e diâmetro, e aí a gente faz a transformação, né? Transforma massa, ou melhor, divide massa por volume, né? O peso que deu aqui pelo volume do recipiente, e aí só utiliza a unidade, né? Depende do que estiver trabalhando, né? O sistema internacional é quilos por metro cúbico,
mas, por exemplo, o pH é 100, ou é quilos por 100 litros. Então, aí a gente faz a transformação, se tiver em gramas por ml, também é só a gente fazer a transformação para chegar no valor lá em peso hectolitro ou quilos por metro cúbico. Está aqui o exemplo, aqui está em quilos por metro cúbico, né? Então, por exemplo, aqui vários produtos, né? Café, café beneficiado, café em coco, que é o café em fruto, né? Olha aqui a massa dele, ó, 340 a 420 quilos por metro cúbico, é uma massa específica pequena, baixa, né? Um produto leve. Quando beneficia, ele vai lá para 600, 700 quilos por metro cúbico. Parecidos aí com o da soja, do milho, aqui em torno aí de 800, 750. Depende de que esses valores aqui? De que eles dependem? Basicamente, da formação do produto lá no campo, né, do tamanho, da forma, como que esses grãos se acomodam aqui dentro, né? Então, se é um grão todo irregular, vai ter mais espaços vazios ali, ele vai se acomodar de uma maneira, né, irregular ali dentro, então acaba tendo mais ar. Você tem mais ar, o peso ali do ar, né, é desprezível, então o peso fica menor. Se o peso está menor, a massa específica vai dar menor, né, no mesmo volume ali considerado. Então, forma, tamanho, impurezas vão influenciar, né. Aqui nós temos alguns exemplos interessantes, por exemplo, a soja, né, o milho, que está em torno de 700, 750, até 800 quilos por metro cúbico. O crambe, para quem não conhece, o Ilvani conhece, né, o crambe aí que é a oleaginose, né, mais nem outros já conhecem, que é uma oleaginosa, né, um fruto bem pequenininho, próximo lá ao tamanho do sorgo, aproximadamente, que é rica em óleo, né, mais de 40% de lipídios, que é utilizado aí para biodiesel, para outras funções da indústria, e o crambe, ele tem essa característica, ele em fruto, ele tem o frutinho, né, e a semente fica lá dentro, que é processada, que tem a quantidade de óleo grande. E aí ele tem um espaço entre a semente e o pericarpo, ali, a parte externa. E aí, com isso, o que acontece? Quando ele está colocado num determinado volume, determinado recipiente, ele ocupa aquele recipiente todo, né, o fruto ocupa todo, porém, como a sementinha está lá dentro e no meio tem um espaço entre o pericarpo e a semente, ele fica um espaço de ar. Então, ele fica leve. Ali dentro, a massa específica, né, aparente, ela é em torno aí de 390 a 290, 340 quilos por metro cúbico. É praticamente a metade, né, da soja e do milho. O que isso interfere? O que isso quer dizer? Se a gente tiver lá, por exemplo, um silo cheio de soja, vamos supor que seja um silo aí de 1.000 metros cúbicos, né, para facilitar aqui as nossas contas. A gente vai ter lá 800, 800, no caso aqui vão ser 800 toneladas, né, pensando aqui em toneladas, mas a gente vai ter 800, vamos arredondar aqui para 1 metro cúbico, né, para facilitar. Temos lá uma caixa d'água cheia de soja, né? Então vai ter lá aproximadamente 800 quilos. Se a gente pegar esse mesmo volume e encher com crambe, vai ter metade, ou seja, vai estar mais leve. Isso no silo, o que promove, né? Menor quantidade, né? Como tudo é comercializado em função da massa, menor quantidade de produto armazenado. E no transporte? Mesma coisa, né? A gente vai ter um caminhão lá cheio de soja, um caminhão cheio de crambe, né? O girassol também em torno disso aqui, ó, 350, né? É quase a mesma coisa dos grãos de crambe. Também é leve. Então, caminhão de soja e caminhão de girassol, né? Os dois cheios. Porém, um vai estar com 30 toneladas, o outro vai estar com 15 toneladas. Né? Então, isso no transporte acaba encarecendo, né? Tem todo esse problema aí, como tudo é feito em função da massa, né? Apesar de que é feito toda a comercialização, todo o pagamento é feito em função disso, então acaba tendo essas limitações em relação à massa específica, tá? Então, daí essa importância, né, a gente conseguir estimar a quantidade de produto no silo, a gente conseguir saber a quantidade que está sendo transportada, e também com um parâmetro de qualidade, pensando aí, né, se a gente pegar dois produtos, né, duas amostras de soja, né, uma delas 750 quilos e a outra 700 quilos por metro cúbico, né, na determinação da massa específica. Qual das duas tem a melhor qualidade? Aquela que é mais pesada, aquela que foi mais, o grão foi melhor formado, mais bem formado lá na lavoura, não faltou água, não faltou nutrientes, não teve problema de pragas, né, a gente ainda tem aí problema de ataque de pragas que perfuram, que danificam os grãos, né, então isso tudo pode causar aí perda de qualidade, perda na classificação,
e aí também, né, diminuição de custo, né, de valor na comercialização. Temos a massa específica aparente, essa que a gente falou, né, que serve aí para ter esse parâmetro, né, de qualidade, né, considerando aí a massa em um recipiente todo. Então, a gente tem uma massa de grãos, uma massa lá no silo, e a massa específica total ali, aparente, né, lá naquele local todo. E aí nós temos a massa específica unitária, né, ou real. Como o próprio nome está falando, unitária, né? Então, esse sistema internacional que usa, né, o ROAD, ou letra grega aqui para massa específica, ROU, né, massa específica unitária, massa de um grão dividido pelo volume de um grão. Né? Então, aí a gente já tem ali essa consideração unitária, né? Você já desconsidera, por exemplo, esse espaço que a gente tem de ar ocupando aqui no meio da massa de grãos, né? Então, essa porosidade que a gente tem na massa de grãos. Então, dessa maneira, a gente determina a massa específica unitária. A gente pegando um grão, pesando esse grão, tem a massa dele, e a gente calculando o volume de um grão, o volume dele ali ocupado, a gente consegue, então, saber a massa específica unitária. Normalmente, a massa específica unitária ela não tem essa aplicação prática grande, né? Ela é mais utilizada para se saber, né, se o produto tem uma densidade, uma massa específica unitária alta ou baixa, se ele vai, por exemplo, comparativamente com a água, né? Aquela, né, coisa lá experiências, né, que se faz lá no ensino, no primário lá, né? Na pré-escola, hoje em dia, já fazem isso. O material vai boiar ou vai afundar, né? O que acontece? Pensando aí na massa ou na densidade da água, que é 1, né? 1 para 1, quer dizer o quê? Eu tenho 1 quilo e 1 litro. Eu tenho 1 tonelada e 1 metro cúbico, né? Ou seja, 1.000 quilos em 1 metro cúbico. E aí, se a gente coloca um grão ali dentro e ele afunda, quer dizer que a densidade dele, a massa específica unitária dele, é maior do que 1.000 quilos por metro cúbico. Né? Então, nesse exemplo aqui, né, aqui é aparente, mas se fosse unitária, seria aí maior que 1.000 para afundar, e se ele boiar, né, se ele ficar ali na superfície, é sinal de que a massa específica unitária dele é menor do que 1.000 quilos por metro cúbico. Tá? Então, a massa específica unitária ela é sempre maior que a massa específica aparente. Por quê? Porque aqui no volume, ela só considera o volume do grão, né? Sem considerar o volume de grão e ar, como é considerado na massa específica unitária, né? Que aqui dentro a gente tem grão e ar. Tá? Então, essa diferença aí é interessante saber entre as duas. Falando em grão e ar, a gente tem ar nos grãos? Na massa de grãos? O que vocês acham? Muito pouco. Tem entre os espaços vazios entre eles. Né? Exatamente, que é o que a gente chama de espaço intergranular, espaço vazio, né? Que é ocupado por ar, né? E para quem assim não é da área, às vezes não tem assim, essa visão tão, né, não tem essa tensão, às vezes olha para um silo, né? O exemplo lá que me deu lá no começo, né, aquele silo lá parcialmente cheio de grãos, né? Olha, né? Esse silo aqui tá, uma grande parte dele está cheia de grãos, né? Tem a parte vazia, né? Toda, né? Não está completa, mas toda essa parte aqui está ocupada por grãos, né? Não é só grãos que tem aí, né? Então, nós temos os espaços intergranulares, né? Ocupados ali por ar, né? Dependendo do produto, dependendo das características físicas, por exemplo, impureza. Impureza influencia aqui nessa quantidade de ar que tem aqui dentro. Se for impureza grossa, como essas aqui, ó, tende a aumentar esse espaço. Se for pozinho, né? Partícula de terra, pó, partícula fina, né? Ela tende a ocupar esse espaço de ar, então diminui a porosidade, né? Então vai ter uma influência direta da porosidade, das impurezas. Grãos menores, grãos maiores, né? Grãos irregulares, grãos com superfície, né? Apêndices, né? O exemplo aí do ângulo de repouso também, né? Tudo isso vai influenciar na maneira como esses grãos vão se acomodar lá no silo. Né, a superfície lisa, a superfície áspera, né, então isso tudo influencia. Logicamente, o liso ele tende a se acomodar melhor, os grãos menores também tendem a se acomodar melhor, né,
grãos irregulares ali vai ter uma faixa maior, vai ter um volume maior ali de espaços também, né? E aí, se a gente mede essa relação, né, do volume de ar que a gente tem nos grãos e o volume total ocupado ali pelo grão e ar, isso é, vezes 100, né? Isso é porosidade. Então, por exemplo, se a gente tiver um silo igual aquele ali de soja, né, a gente, com certeza, em torno ali de 45% do ar, do espaço que a gente tem ali no silo, não está ocupado por grãos, está ocupado por ar. Né? Então, uma boa parte, uma parte considerável, às vezes mais de 50% do espaço que tem dentro de um silo cheio é ocupado por ar, né? Dependendo aí das características físicas desse produto. E aí é a importância que a gente tem nesse ar, né? Esse ar, ele tem ali todos os gases, né, que a gente tem na atmosfera, então o oxigênio, né, o CO2, o nitrogênio, né, que está aí na atmosfera, que é um gás inerte, mas está ali presente em grande volume, grande quantidade. Esse ar que está ali, a respiração aeróbica, né, utiliza esse oxigênio, né, e aí respira, usa oxigênio e libera CO2. Os insetos vão usar esse ar, né, os micro-organismos vão utilizar esse ar, os fungos vão utilizar esse ar, né. Na aeração, nós vamos fazer o ar passar, nós vamos falar de aeração assim, né, lá na disciplina de secagem a gente detalha bem mais a aeração. Aqui a gente cita, né, exemplos de aeração. O que é aeração? É forçar o ar a passar através daquela massa de grãos ali, por meio de canaletas, dutos, e com isso o ar em condições adequadas, principalmente, né, mais frio, né, e em condições de umidade relativa ali também adequada, para reduzir a temperatura. Então, passa esse ar através da massa de grãos, onde na massa de grãos? Intergranular, usando justamente essa porosidade, né, que a gente tem ali na massa de grão. Então, para esses cálculos aí de aeração, de manejo de aeração, de secagem também, os secadores, a gente precisa passar ar através dos grãos lá no secador, se for camada fixa, ou se for secadores onde o produto movimenta internamente, vai ter o ar, só que aí o ar aquecido, né, o ar quente, umidade relativa baixa e o ar temperatura alta, para remover a água, para ter ali uma diferença de pressão de vapor e retirar essa água. Então, é também importante a gente conhecer, né, a porosidade do grão para saber esse comportamento lá dentro do equipamento e cálculos ali de concentração de fumigantes, justamente para aplicação, né, de fumigantes. Esse é uma das formas de controle que a gente tem de pragas, né, o expurgo hoje em dia ainda é grande quantidade utilizada no Brasil, né, e no mundo também para controle de pragas, para controlar os insetos, principalmente, e utiliza um gás, né, que é a fosfina, né, que é o liberado para grãos no Brasil, que é tóxico, né, fechado, numa câmara fechada, e essa fosfina entra na porosidade, nesses espaços intergranulares que existem na massa de grãos para ficar ali e controlar os insetos. Então, está aí, né, essa relação que existe aí entre esses grãos aí na massa, no meio, né, e o ar intergranular. Então, essa relação aí do volume de ar que tem aqui no meio dos grãos e o volume total, né, do silo, do recipiente, a gente tem a porosidade. Essa porosidade, ela pode chegar a mais de 50%, olha aqui, ó, arroz, né, em casca, mais de 50%, quase 60%, né, é ar que tem dentro de um silo cheio com arroz, né, nessa situação. Sorgo, em torno de 40%, 42%, 45%, milho, diferentes tipos, né, também nessa faixa aí de 40%, 45%, 42%, trigo, canola, né, vários produtos, né, variando aí principalmente em função, né, de características físicas, forma, tamanho, superfície, né, tudo isso fazendo aí com que haja essa influência, essa variação nos valores. Teor de água, né, o teor de água aumenta ou diminui a porosidade? Vamos olhar aqui alguns exemplos aqui para a gente ter essa ideia. Por exemplo, aqui o arroz. O arroz aumentou o teor de água de 12 para 18, a porosidade diminuiu, né? Milho, olha aqui o milho pipoca, né? Milho pipoca ou milho comum. Aumentou o teor de água, a porosidade aumentou. Ixi, agora, hein?
Quer dizer que não tem uma regra? Não. Vai depender dessas relações que existem, né, forma, tamanho. Às vezes o grão ele aumenta o teor de água, ele não varia tanto o seu volume, né, em relação ao espaço ocupado. Às vezes ele varia muito a sua forma quando ele seca. Então depende muito. Às vezes ele vem o que a gente chama de contração volumétrica, né? Ele vai contraindo nas 3 dimensões ali igualmente. Então isso vai influenciar de uma maneira lá na porosidade. Às vezes ele é arredondado quando ele está úmido, quando ele seca, ele fica alongado, ou seja, ele diminui mais uma determinada dimensão. E isso vai influenciar aqui, ó. Então, por isso que a gente fala, não tem uma regra, né? Alguns aumentam com o aumento do teor de água, outros diminuem. Então, esse é um exemplo de característica física que não é diretamente proporcional ao teor de água, varia de acordo com a espécie. A massa específica também acontece isso. Tem produtos que aumentam a massa específica com o aumento do teor de água, tem produtos que diminuem a massa específica com o aumento do teor de água. Então, também tem essas variações. Isso aí lá na disciplina de secagem, nós ficamos lá aulas e aulas falando sobre isso, né? Pessoal, esse exemplo aqui é justamente falando disso, de influência das impurezas, né, na massa de grãos. Esse caso aqui o Elivânia vai conhecer, né? Conhecer bastante, né, Elivânia? É um exemplo lá do silo, lá da unidade de Morrinhos, lá da Canamuru, né? Trabalho que a gente fez em parceria, né, justamente com a análise da termometria lá e utilizando também os sensores de umidade relativa, né, para monitorar e essas condições internas ali dos grãos e também fazer toda a parte do manejo da aeração. Isso a gente vai falar em outras aulas, outros dias, aí também a gente vai continuar sobre esse assunto, mas aqui mais especificamente falando sobre a influência das impurezas, né, lá. Aqui esse exemplo, ó, aqui são as temperaturas, né, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um exemplo do sistema de termometria, a gente não vai entrar muito nesse assunto agora, mas só para vocês entenderem que aqui são temperaturas diferentes que a gente tem no silo, né, medidas aqui por cabos, né, e sensores que tem, né, ligados a esses cabos que medem e fornecem essas informações de temperatura na massa de grãos. Aqui temperatura ambiente, condições ambientes, né, e aqui as temperaturas medidas lá na massa de grãos. Temperaturas verdes, né, destacam aí as cores, são temperaturas mais baixas. Temperaturas amarelas, temperaturas intermediárias e temperaturas laranjas, avermelhadas, aí, temperaturas mais altas. Isso aqui é para mostrar, o Ivan depois também complementa aí também, né, eles participaram de toda, né, essa coleta de dados lá. Esse aqui foi um armazenamento da soja no ano de 2019, né, que o produto foi colocado, e aí aconteceu esse perfil aqui de temperaturas, após ali mais de um mês, quase 1,5 meses de aeração. Então, o restante da massa de grãos reduziu, né, fazendo insuflação de ar frio, né, em condições mais frias que o do grão, e vários dias foi acumulando esse ar mais frio lá, e aí fazendo trocas de calor, vai fazendo essa redução da temperatura. Então, observem que, né, no início, estava aí, né, temperaturas bem altas da massa de grãos, apenas algumas verdes ali, e depois desse tempo a maioria já estava verde. E aqui só para mostrar como é que esses cabos estão, né, aqui é o centro, né, olhando de cima, aqui é o centro, e aqui são os cabos colocados nas laterais, né, esses outros aqui colocados nas laterais. E esse aqui é o do centro ali, ó, que é o que dava essa diferença. E aí, acho que você está aqui, não está, Eliane? Não lembro se esse aqui você estava, né, nessa amostragem. Estava nos dois. Estava aqui também. Aqui é a equipe, né, então peço permissão aí também para usar a sua foto. Tranquilo. Tá o Ivan, toda a equipe aí, o Thiago, né, o André. Exatamente ali. O André, aqui eu, Thiago e o André. Isso, exatamente. Toda a equipe, o pessoal lá da unidade também ajudando. Aqui é justamente para tirar a amostra, né? Aí utiliza-se a sonda, nós vamos falar mais disso aqui da sonda, a sonda pneumática aqui, ó, para a retirada de amostra lá no silo, em profundidade, que é um processo bastante trabalhoso, né? Não é muito fácil.
E aí a gente, tendo essa condição aqui, por quê? Né? O que eu quero destacar aqui, ó, por que nesse meio aqui teve essa diferença, né, de temperaturas, fazendo a aeração, a temperatura não diminuiu, né, tanto aí no meio, chegando a temperaturas ali a pontos de 35, 34 graus, né, e o restante do ciclo ali em média 22 graus, ó, média ali, né, 21, 22 graus. Nesse centro, ó, ficou acumulado uma porcentagem maior de grãos quebrados, né, ou grãos com partículas menores, e uma porcentagem de impureza, que são aquelas partículas que passam na peneira de 3 milímetros, né, para a classificação da soja, uma maior porcentagem, em torno de 10,5% de impureza aqui no centro. Impureza fina, né, em grãos, partículas menores. Aí o que acontecia com o ar da aeração? O ar ele vem aqui por baixo, né, e passa através, vai subindo, né, e vai sendo forçado aqui pelos ventiladores, ó. Deixa eu ver se aqui está melhor, aqui. Pelos ventiladores, ó, e o ar passa através da porosidade, né, e vai subindo. A hora que chegava aqui no centro, ele fazia isso aqui, ele vinha subindo, de repente ele fazia isso aqui, ó. E aí abria, né, pelas laterais ali, ó, e saía pelas bordas, né. Aqui no centro, né, a mesma coisa, o ar é um fluido, né, um fluido semelhante à água, né, ele vai passar onde ele tiver uma menor resistência. Se ele tiver mais porosidade nas laterais, onde tiver impurezas maiores, né, ou caminhos preferenciais ali, né, com porosidade maior, ele vai passar por ali e não vai passar onde ele tem uma resistência maior, onde está mais entupido, né, está mais obstruído. Então, dessa maneira, a gente, né, com a ajuda aí também do Ivan, toda a equipe lá, né, no trabalho, identificou isso, que o produto nessa condição aqui não passar por causa das impurezas, né, finas, né, nesse centro. Então, assim, isso aí didaticamente, né, Ivan, para a gente aqui foi uma beleza, né, esses dados aqui ficaram ótimos para essa parte específica aqui, né, detalhada, da influência das impurezas na porosidade, né, esse exemplo aqui de influência na porosidade, essa redução, né, aí na massa de grãos. Eu não me recordo se a gente chegou a fazer a porosidade, se não foi uma falha, né, na época do projeto não foi nessa análise, eu acho que a gente não fez. Eu não me lembro, mas assim, quando a gente ia tirar as amostras, o jeito que foi recomendado, quando chegava no centro, a dificuldade, mesmo sendo pneumático, para introduzir era muito grande. Exatamente, quer dizer, já estava mais adensado, né, mais compactado no centro também, em função disso tudo, né, de ter essas diferenças nas características físicas, né. Então, assim, foi nítido, né, ficou bem claro toda essa influência das características físicas, né, principalmente aí das impurezas, né, na porosidade, né, essa aqui os locais que foram amostrados, né, então foi justamente nessa parte aqui, onde estava aí mais quente, né, com as temperaturas mais altas. Não teve tanto problema, né, Livandro, porque o teor de água do produto estava baixo, né, estava a soja, 11,11%, está abaixo do recomendado para ser armazenado de forma segura, então está mais seguro ainda, em termos de deterioração, pelo menos risco de ataque de pragas até, só também não é tanto problema, mas principalmente questão de respiração, fungos, né, com esse teor de água baixo aqui, mesmo com a temperatura alta, né, aqui em torno de 35, 34 graus, não teve problema de estragar, né, o produto não deteriorou, e também ficou pouco tempo, né, logo depois aqui também passaram alguns dias, né, já começaram a expedição, né, a tirar o produto para ir para esmagar, então não teve tanto problema. Se esse produto tivesse úmido, né, tivesse aí acima de 13% da soja, recomendado aí seria 12%, mas se tivesse aí 13, 14, acima desse valor, a gente teria aí um risco muito grande, porque essa temperatura aqui, ela ia aumentar bruscamente e rapidamente, né? Então, assim, como ele estava seco, não teve tanto problema. E aqui, professor, fez o nivelamento do silo, né? E contribui também, né, na questão da distribuição do ar aqui, mesmo assim, com o tempo de armazenagem, o centro, onde tem mais impureza, a gente tinha bem mais dificuldade para poder penetrar essa sonda. Exato. Aí também é outra característica física, o ângulo de repouso, né? Nesse caso aqui, o ângulo de repouso ele foi eliminado, né? Ele foi nivelado, né? Lembrado aí pelo Ivan,
então fez esse platô, né, esse nivelamento espalha, né, às vezes tem um espalhador de grãos que já distribui o produto, né, quando é um local só no centro, aí tem que fazer todo esse nivelamento, né, e deixar com a mesma altura, né, o importante é isso, que aí a gente tem a mesma altura daqui das superfícies até o fundo, né, esse aqui é um fundo plano também, reto, né, fundo plano, e aí o ar tem a mesma distância para percorrer, né. Se houver aqui o ângulo de repouso, vai haver uma influência negativa aí na relação, vai ser a mesma coisa, né, o ar ele vai passar onde ele tiver uma distância menor, normalmente, né, o ângulo de repouso ele tende a ficar né, no centro, e aí acaba piorando ainda a situação da relação. Além dessa questão da centralizar ali, as impurezas finas normalmente tendem a ficar mais concentradas no centro. E as impurezas grossas tendem a deslocar para as laterais, né, para as bordas. Então, o próprio enchimento, quando não tem espalhador de grãos, já facilita, né, ter essas diferenças aí de porosidade na massa de grãos e influencia aí na relação também, né. Então, assim, bem, né, ficou muito bom didaticamente, né, para esse exemplo exemplo prático da porosidade, né, numa operação aí de aeração, né, em silo, né, um exemplo real. Bom, e a porosidade, a gente tem algumas formas de determinar, né, alguns meios de determinar a porosidade. Esse aqui é um método direto, que a gente chama, né, método que a gente utiliza aí uma proveta graduada, né, que tem ali um volume, né, conhecido aqui de graduado, a gente vai colocar um volume conhecido de grãos. Esse enchimento aqui tem que seguir também padrão ali de enchimento com funil, para ter a mesma altura de queda. E aí como que a gente calcula volume, né, de ar ali dentro? O volume total a gente já tem, é o volume do recipiente, né, da proveta aqui, tantos ml, se for 100 ml, se for 200 ml. Né, enche de grãos até aquele local, né, aí tem que encher com esse critério, e aí depois a gente utiliza um líquido não absorvível pelos grãos, né. Água a gente pode utilizar aqui nesse caso? Negativo, né. A água ela vai ser, né, mesmo que demore mais rapidamente, dependendo se o produto está seco, principalmente, ela já começa a ser absorvida ou absorvida ali pelos grãos, e aí já começa a interferir, né, a influenciar. Para isso, a gente utiliza outros líquidos, né, que sejam finos, que tenham uma densidade baixa, viscosidade baixa também, e adiciona nesse recipiente, né. Então, o tolueno ou hexano são líquidos aí recomendados para se fazer essa adição aqui para calcular o volume de vazios, né? Por quê? Porque a gente vai adicionando, pega esse líquido então, 100 ml aqui também, adiciona ali nos grãos, né, na proveta com os grãos, e aí esse líquido ele vai descendo e ele vai expulsando esse ar daqui de dentro, né? E aí, hora que chega o líquido aqui em cima, a gente vê quanto que gastou, e aí o tanto, por diferença, né, foi o tanto colocado aqui dentro. Se gastou, por exemplo, uma proveta de 100 ml, gastou 38, sobrou aqui, gastou 38 ml, quer dizer o quê? A gente em 100 ml adicionou 38, se for 100, né, já dá direto 38% de porosidade, né, e assim por diante. Então, é uma forma, um método direto que a gente tem de determinar a porosidade, né, uma forma rápida de se fazer isso. Esse trabalho aqui foi interessante, a gente fez lá, acho que foi 2013, se não me engano, 2012 está aqui, comparação entre tolueno e hexano para determinação da porosidade de terras granulares. Aqui foi um trabalho que a gente fez aqui no laboratório, comparando aí para várias espécies, tipos de grãos, né, vários, milho, feijão, sorgo, que fala também quais são, mas foram vários tipos de grãos, e a gente fez a comparação, e fazendo um teste estatístico, né, comparando o hexano com o tolueno. Né, o tolueno ele é um pouco mais tóxico, né, tem alguns problemas aí, é cancerígeno, com exposição ao longo tempo, então tem uma série de fatores que ele é um pouco mais, tem que ter um cuidado maior com a manipulação e utilização dele. Já o tolueno, o hexano, ele é menos tóxico, né, e aí nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, foram 3 épocas feitas, né, a porosidade do hexano não diferiu
do tolueno. Então, nesse trabalho que a gente fez, então, a gente recomenda, além do tolueno, o hexano como um líquido, e além disso é mais barato também. Né? É um outro solvente, não é absorvido pelos grãos, né? E é mais barato, menos tóxico, então a gente recomenda o hexano também como líquido para ser utilizado na determinação do método direto para a porosidade. Temos também a porosidade pelo método indireto, piquenômetro. Não vou entrar muito em detalhes, né? Isso aqui na disciplina de secagem, a gente fez até a dedução lá para saber que no piquenômetro a gente utiliza pressões para chegar, e aí a gente tem que a porosidade é a pressão 1 menos a pressão 2 dividido pela pressão 2, né? Rapidamente aqui só para vocês entenderem. O piquenômetro é o equipamento que ele mede, faz essa relação, então, medindo porosidade, espaços vazios que tem ali dentro, por diferença de pressão. Então, ele utiliza ali as deduções que a gente tem lá da PV igual a MRT, né, lá da física, e aí a gente utiliza, então, essa característica. Utiliza 2 cilindros aqui de mesmo tamanho, a gente coloca os grãos, né, com aquele volume coinciso, fazendo o corte ali com a régua, para ter o volume certinho, né, de grãos, coloca no equipamento aqui, né, os 2 cilindros, utiliza um compressor, uma pressão baixa, né? Utiliza um manômetro, uma válvula aqui que fica fechada, injeta o ar nesse cilindro aqui vazio, né, que tem volume 1, pressão 1, vai dar uma determinada pressão, né? Depois a gente abre a válvula, o ar se distribui aqui entre os 2 cilindros, né, esse aqui que tem os grãos, e aí vai dar uma diferença de pressão, né, de como distribui ali para o equipamento todo, né? Então, essa pressão aqui, ela diminui, a pressão 2, ela é sempre menor que a pressão 1, né? E aí, por diferença de pressão, a gente acha, diferença e relação, né? A gente acha a porosidade. Também um método interessante, né? É aceito, vem lá do Moselin também, da dedução desse método, e aí a gente consegue fazer de forma indireta, né? A gente não está medindo ali diretamente a porosidade, mas por diferença de pressão, por essa formulinha aqui bem simples, né? A gente chega nessa fórmula aqui por uma dedução matemática lá do PV igual a MRT, e aí a gente tem essa determinação também. Lá na disciplina de secagem a gente detalha bem mais isso. Bom, e a última propriedade física também que a gente vai falar e recordar, né, e fazer essa revisão geral aqui, é a velocidade terminal, né, velocidade terminal dos grãos, né, partículas, né, de modo geral, que é essa velocidade constante máxima atingida por um corpo em queda livre, quando as forças gravitacionais e viscosas do ar que atuam sobre o corpo se anulam. Pronto, vamos embora, né? Quem nunca, né, as meninas já viram na disciplina de secagem, já estão, né, mais familiarizados. Quem nunca viu, né, os demais aí, uma definição dessa aqui fica um pouco confusa. Bom, o que é velocidade terminal, né? Essa imagem ela é bem interessante. Isso aí é um simulador, né, os astronautas utilizam lá para simular a gravidade zero, né? Também brinquedos, parques, né? Eu nunca fui, mas é interessante. Né? Se tiver oportunidade um dia, eu gostaria de ir. Mas o que é essa imagem aqui? O que está mostrando? Né? Isso aqui são, né, um simulador, né, utilizado aí, né, em parques, como a gente falou. O que é? Tem um corpo, né, em queda livre, literalmente o corpo, né, ali do menino que está em queda livre, e o que a gente tem aqui de baixo para cima, né? Tem um sistema ali com canaletas, né, direcionando aqui o ar, regulagem ali muito precisa ali da velocidade de ar. Para quê? Para que o corpo ali que está nessa corrente de ar, para que ele fique flutuando, né? Ele nem seja projetado, nem seja jogado para fora, né? E nem caia, nem seja, né, nem esteja em queda livre ali para a parte de baixo. Né? Então, isso é o quê? Quando esse corpo está em queda livre, né, e aí ele adquire uma velocidade constante, essas forças ali elas vão se anular. Né? Isso é a velocidade terminal. Se ele está numa queda livre com um fluxo de ar contrário, também, né, quando essas forças se anularem, a força peso, né, que puxa para baixo, ali, a força da gravidade,
as forças viscosas do ar ali se anulam com essa força, né, com esse fluxo de ar, a gente tem a velocidade terminal, quando, né, está, então, flutuando, né, quando ele está ali parado no ar, né, em queda livre, recebendo esse ar contrário. Então, isso é velocidade terminal, né, essa é a definição que a gente tem aí, né, de queda livre, né, e as forças gravitacionais viscosas do ar se anulando, né. Essa característica física da velocidade terminal, ela é muito utilizada para transportadores de grãos, não só grãos, mas, né, outras partículas também, né, outros materiais também utilizam essa característica, e também para sistemas de separação e limpeza de grãos. Então, quando estiver falando lá de beneficiamento, limpeza, a gente vai precisar desse conceito da velocidade terminal, né? Então, velocidade terminal do grão, velocidade terminal das impurezas, né? Para facilitar a limpeza, aí, a velocidade terminal do grão ela tem que ser menor, né? A velocidade terminal do grão é maior do que a das impurezas, então, fluxo de ar ali passando, né, vai arrastar aquelas impurezas mais leves, que tem uma velocidade terminal menor, né? E o grão vai continuar o seu caminho lá na máquina, né, sendo retirado em outro local. Então, essa é a finalidade que a gente tem da massa específica. Transportes, limpeza, separação, né? E a classificação por massa específica. Aqui também outra função da velocidade terminal. Lá na mesa densimétrica, também, na parte de classificação, o funcionamento da mesa densimétrica é devido à velocidade terminal. O equipamento tem fluxo de ar ascendente, né, que levanta os grãos mais leves, né, e esses grãos mais leves ficam flutuando, né, e aí a mesa tem movimento que retira os grãos mais pesados ali da parte de baixo. Então, dessa maneira, a gente faz a separação também lá por massa específica, né. Então, tá aí a mesa densimétrica, ou a velocidade terminal. Esse aqui é um exemplo de protótipo que a gente tem aqui aqui no laboratório, que a gente faz essa medição da velocidade terminal. Isso aqui é um tubo de acrílico, né, 2 metros de comprimento, tá ele aqui, né, 2 metros, então, aqui no laboratório, né, ele foi montado aqui um ventilador, aqui o tubo de acrílico, né, os 2 metros. Lá na parte de cima, a gente coloca os grãos, né, então põe os grãos ali, tem uma tela, e aí coloca os grãos ali em cima, e aí no ventilador a gente tem um variador de fluxo, que é um registro, que vai abrindo e fechando, né, então ele está aqui, ó, o registro, ele vai abrindo, a gente vai rosqueando ali, abrindo ou fechando, à medida que abre, entra ar aqui, né, pelo ventilador. Quanto mais aberto, mais ar entra. Quanto mais ar entra, maior a velocidade de ar, mais ar sai e maior a velocidade de ar lá no tubo. E aí a gente vai regulando de uma maneira bem precisa, né, essa quantidade de ar, até que os grãos estejam flutuando aqui em cima dessa tela. Se a gente abrir demais, ele vai passar da velocidade terminal, e aí ele vai ser projetado, ele vai sair, né, vai ser jogado para fora lá do tubo. Se a gente abrir menos, né, não tiver ainda na velocidade terminal, ele vai ficar aqui parado na tela. A hora que eles começam a flutuar, né, eles ficam em flutuação, né, eles vão estarão na velocidade terminal. Aí a gente pega esse equipamento, o anemômetro, né, um equipamento que mede a velocidade do ar, tem essas pás aqui rotativas, ó, a gente coloca aqui em cima, né, em vários pontos, várias posições no centro, nos quadrantes ali, faz a média, e aí a gente tem a velocidade terminal daquela amostra, né, daquele produto, aquela amostragem que a gente colocou. Aqui é só, também, rapidamente, para a gente entender como é que funciona, tem esse sistema de homogeneização, porque esse ar não pode sair aqui turbulento, ele não pode sair aqui dando voltas, né, turbulência. Nesse caso aí, não conseguimos ter uma precisão aqui na leitura, então, esses tubos aqui a gente colocou no nosso 90 centímetros, né, pequenos tubinhos com diâmetro ali de 3/4, então, fizemos um feixe com esses tubinhos, colocamos ali dentro do tubo maior, que é de 200 milímetros, né, o tubo de acrílico, e aí, para tentar retificar esse fluxo, né, deixar o fluxo aqui mais laminar possível. E aí, com isso, a gente tem menos turbulência e conseguir fazer uma leitura correta lá em cima. Ainda tem essa variação, por isso a gente mede vários pontos, né, ainda tem essa oscilação. O que influencia na velocidade terminal? Teor de água, impureza, né, forma, tamanho, diretamente, né, porque o ar vai passar nos grãos, se os grãos são maiores, mais pesados,
tem um formato mais achatado, mais arredondado, facilita a passagem do ar, tem mais achatado, né, o ar tem uma barreira maior, né, teor de água, aqui é diretamente proporcional. Aumentou o teor de água, aumenta a velocidade terminal, porque aumenta a massa, né, aumentou a massa, automaticamente é mais difícil de flutuar, então eu preciso de mais ar, maior a velocidade. Né, as impurezas, normalmente as impurezas leves, né, têm uma velocidade terminal menor, né, com isso elas são separadas mais facilmente dos grãos mais pesados. Né, já se for alguma impureza que tenha características físicas próximas dos grãos, aí a gente vai ter problema, vai ter dificuldade aqui na separação. Aplicações, né? Aqui nós temos o calador pneumático, né, a sonda pneumática, muito utilizada para retirada de amostra de grãos, né, na recepção, em caminhões, né, para fazer amostragem. É um procedimento que utiliza em função da velocidade terminal, né, dos grãos, então precisa ter um fluxo de ar aqui maior do que a velocidade desse ar tem que ser maior do que a velocidade terminal dos grãos, senão não vai conseguir succionar, não vai conseguir retirar essa amostra, né, lá do caminhão. Aqui também para retirada de produto dentro de silo, né, fazer o transporte também é a mesma coisa, transportador pneumático, né, para fazer essa retirada de grãos, então usando ali também a velocidade terminal como aplicação. Lá nas colhedoras a gente já tem, né, o processo de limpeza, ou pré-limpeza, já começa lá no campo, as próprias colhedoras já têm o sistema de limpeza, né, que serve para isso, e esse sistema de limpeza, a regulagem também vai variar, né, em função da velocidade terminal desses grãos. Máquinas de limpeza, pré-limpeza, né, toda aplicação relacionada a elas também. Né, então, aí uma grande aplicação relacionada com máquinas de separação, limpeza, né, de modo geral. Né. Bom, essas são as principais que a gente falou, né? Tem outras propriedades físicas, né? Mas como a gente falou aqui, é só uma revisão, não é uma geral, uma explanação geral sobre esses conceitos, né? Então, as principais, forma e tamanho influenciam em praticamente todas, né? Aí a gente vem ângulo de repouso, né? Massa específica, aparente, unitária, porosidade e velocidade terminal, as principais que a gente tem. Né? A gente tem os vídeos complementares, eu vou mandar para vocês assistirem também, para reforçar, né, essas determinações que a gente tem, né, sobre esses assuntos. Tá? Deixa eu só interromper aqui.